Todo ano, a Caatinga perde quase 3.000 hectares de vegetação nativa e boa parte dessas árvores está virando lenha, porque quase 40% da energia consumida no Nordeste ainda vem da queima de madeira. E o pior, Ana, é que as árvores nativas têm papel fundamental na manutenção da vida no semiárido nordestino, como vamos ver agora. A caatinga é a principal formação vegetal do semiárido nordestino e ocupa 10% do território brasileiro. São mais de 840 mil quilômetros quadrados espalhados por 10 estados. Nessa região chove em média 560 milímetros por ano e a estação das águas é concentrada em apenas 3 ou 4 meses. Por isso, as plantas da caatinga tiveram que desenvolver mecanismos para resistir a longos períodos de estiagem. São as chamadas plantas xerófilas, que vamos conhecer melhor agora com a ajuda do agrônomo Jacob Souto, professor da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, no sertão da Paraíba. Agora, quais são os mecanismos que essas plantas usam para poder resistir a meses sem chuva, às vezes? São vários os mecanismos. Então, um dos primeiros deles é a queda das folhas. Então, com a queda das folhas, nesse período mais seco do ano, o que é que ocorre? A planta deixa de transpirar, por conseguinte, deixa de perder água e há uma economia de água. Uma outra característica da planta é que muitas delas não possuem folhas. As folhas são transformadas em espinhos, a exemplo das cactáceas. E num exemplo bem típico nosso aqui, nós temos plantas da família das euforbiáceas, a exemplo da maniçoba, que elas têm raízes na forma de túberas, como a mandioca, né, e outras plantas. Então, nessas estruturas das suas raízes, elas acumulam água e nutrientes para que sobrevivam a longos períodos de estiagem. Para ver como são essas raízes, arrancamos uma maniçoba. E parece mesmo uma mandioca, veja só. Então, aqui nós temos o sistema radicular da maniçoba. Você vê que tem algumas raízes bastante profundas, né? Isso aqui, no período mais seco do ano, é quem ajuda a planta a sobreviver. Porém, essa estrutura é um órgão de reserva da planta. É onde a planta acumula principalmente água e nutrientes para sobreviver a esse longo período de seca que ocorre aqui na nossa região. As plantas da caatinga têm papel fundamental na fertilidade do solo. Os nutrientes que elas sugam da terra depois são devolvidos através da serrapilheira. Essas folhas que caem se acumulam no chão. Há 10 anos, Dr. Jacob vem pesquisando de que maneira a decomposição desse material libera os nutrientes. Para isso, numa área de caatinga preservada, ele espalha pequenas caixas coletoras. Depois analisa tudo que cai dentro delas. No bioma caatinga, por ano, em média, é depositado de serrapilheira, no conjunto todo, em torno de 1,8 a 2 toneladas por ano, por hectare. Para haver uma decomposição aí em torno de 70% desse material, leva em torno de 2 anos e meio para degradar. O regime de chuvas, a altitude e a qualidade do solo determinam a vegetação típica de cada lugar. Dentro do bioma caatinga, há formações florestais diferentes, como vamos ver em Crateús, quase na divisa do Ceará com o Piauí. Aqui está uma das maiores reservas particulares de caatinga do país. Essa reserva é muito interessante porque os 6.000 hectares dela estão divididos em 2 áreas bem distintas. Uma parte fica aqui embaixo, na região conhecida como Sertões do Crateús. A outra está lá em cima, ó, no alto daquela serra, a Serra das Almas. E é para lá que a gente vai agora. A área pertence a uma organização não governamental, a Associação Caatinga. Nós visitamos a Serra das Almas no período da seca. As trilhas da reserva levam a lugares surpreendentes. Pode não parecer, mas essa vegetação de árvores enormes e muita sombra também faz parte do bioma caatinga. O Everton, que vegetação é essa? Como é que isso se chama? Então esse complexo vegetacional, né, também pertence à caatinga, chama-se mata seca.
O que a diferencia da caatinga, a princípio, é a composição florística, né? Você percebe que as árvores têm um porte maior, cerca de 60% dessas espécies conservam as folhas verdes, não caem no período de estiagem, como a caatinga, e também elas ocorrem só em ambientes de altitude elevada, acima de 600 metros. Mais uma caminhada e chegamos a um ecossistema raro, com um cenário completamente diferente. Não por acaso, este lugar é conhecido como Lajeiro. Basta olhar em volta para entender por quê. Muita pedra, rocha e essa vegetação ao redor também tem um nome bem sugestivo, carrasco. O carrasco é um ecossistema que faz parte do bioma caatinga, porém ela é diferenciada por conta das características. As árvores têm um porte bem menor, elas têm essa característica também de os galhos ficarem emaranhados. Elas só ocorrem em terrenos de rocha, solo raso, arenoso. Só existe no Planalto da Ibiapaba, entre o Ceará e o Piauí, e na Chapada do Araripe, no sul do Ceará, com limite com Pernambuco. A Serra das Almas é o lar de muitos animais nativos. Aves como o cancã, o dorminhoco, o abre-fecha voam livremente por aqui. E como a área é protegida de caçadores, alguns animais chegam bem perto da gente. É o caso do soim, esse simpático macaquinho. O macaco prego é mais desconfiado e só observa o movimento de longe. Outras espécies são avessas à presença humana. Para confirmar a existência delas aqui na reserva, os pesquisadores têm que usar a criatividade. Isso que o pessoal está montando aqui é uma armadilha, só que não para capturar os animais, e sim a imagem deles. Ô Gilson, como é que funciona essa armadilha? Essa armadilha, ela funciona com uma câmera fotográfica, um sensor de movimento e de calor. Quer dizer, quando passa um bicho aqui na frente, a câmera dispara. Isso, ela dispara. Na hora de revelar as fotos, algumas surpresas. Animais considerados extintos na região foram capturados pelas lentes. Caso da onça parda ou sussuarana, como é conhecida por aqui. As armadilhas também fotografaram veados, o gato do mato, uma jaguatirica, raposas. Toda essa biodiversidade pode ter um destino terrível. Boa parte da caatinga está virando lenha. É que ainda hoje 40% da energia consumida no Nordeste vem da queima de madeira. Um dos principais polos consumidores de lenha está na Chapada do Araripe, no estado de Pernambuco. Aqui há uma das maiores jazidas de gipsita do país. A rocha, que é a matéria-prima básica para a produção de gesso, é extraída em minas gigantescas como essa. Ela sai do solo com muita umidade e tem que ser desidratada. O serviço é feito numa calcinadora, local onde a pedra é triturada e depois aquecida em fornos, alimentados com madeira. Os dados que nós temos hoje mostram que do Nordeste sai por ano mais ou menos 25 milhões de metros de lenha. Dr. Francisco Campelo é engenheiro florestal e analista do IBAMA. Ele explica que a lei não proíbe o corte de madeira nativa, mas hoje qualquer desmatamento só pode ser feito com autorização dos órgãos ambientais. A rigor, toda a intervenção numa propriedade que libere material lenhoso nativo teria que ser licenciada pelo Estado, que é a pessoa mostrar que vai precisar tirar aquela cobertura florestal para fazer uma prática agrícola ou pecuária e que, além disso, vai estar respeitando a reserva legal e as áreas de preservação permanente. No final de 2009, o IBAMA fez uma grande operação aqui na Chapada do Araripe. Fechou 40 calcinadoras por uso de madeira clandestina e embargou diversas áreas que faziam o corte ilegal de caatinga. Segundo o IBAMA, o aperto na fiscalização vem dando resultado. Hoje, 80% da lenha que entra no polo gesseiro é licenciada, é uma lenha legal. E 20% é uma lenha clandestina que ainda vem de desmatamentos, feitos sem nenhum critério nem autorização. No lado cearense da Chapada, na cidade do Crato, uma empresa virou modelo de convivência com o meio ambiente. A cerâmica dos irmãos Ronaldo e Everardo produz telhas e tijolos e usa a lenha para alimentar os fornos que secam e queimam as peças.
Para reduzir o uso de madeira nativa, a cerâmica teve que procurar outras alternativas para sua matriz energética, como se diz por aqui. Ou seja, teve que encontrar outra coisa para queimar que não fossem as plantas da caatinga. Coco de babaçu, bagaço de cana e até galhos que sobram da poda das árvores urbanas agora são matéria-prima para os fornos. Com pequenas alterações, hoje um mesmo forno produz calor suficiente para queimar e secar as peças, o que representa uma grande economia de madeira. Quanto vocês estão economizando hoje em comparação ao que vocês gastavam quando começaram o processo aqui? Superior a 80%. As mudanças também chegaram ao campo. 40% da lenha usada na cerâmica ainda vem de árvores nativas. Só que elas são provenientes de um projeto de manejo sustentável, instalado em 3 fazendas da região. Uma delas fica no município de Assaré e pertence ao agrônomo Antenor Muniz. Seu Antenor, qual é o tamanho da sua propriedade? 3.752 hectares. Apenas 5% da área são usados para agricultura. A reserva legal ocupa 20%. O restante, cerca de 1.700 hectares, entraram no plano de manejo. Para você entender melhor como funciona o manejo, preste atenção na ilustração. A área foi dividida em 15 talhões. A cada ano, um deles é cortado. Assim, uma mesma área só vai sofrer o segundo corte depois de 15 anos. Quando chegar aos 15 anos, será feito um estudo, novamente, para ver se será viável a intervenção nessa área novamente para que o órgão consiga licenciar. No manejo, nem todas as árvores são cortadas. A gente identifica algumas espécies que são protegidas por leis, como a aroeira, certo? Nós temos a braúna, angico, algumas espécies que são de interesse da comunidade, certo? Onde elas retiram seu alimento, como um umbuzeiro, certo? Algumas espécies forrageiras, como o mandacaru, também são de interesse da comunidade, e outros fitoterápicos, além dos abrigos de fauna que existem dentro da área, que eles são deixados. Essas não se cortam de jeito nenhum? De jeito nenhum. Hoje o manejo é a principal fonte de renda da propriedade. Cada talhão dá em torno de 10 mil metros de lenha. E esses 10 mil metros, depois que a gente tira despesa, frete, transporte, corte, essa coisa toda, é em torno de 5, 6 reais por metro de lenha. Então, você vai ganhar de 50 a 60 mil reais? 50 a 60 mil reais ano, né? Por ano. Por cada talhão. A cerâmica também está faturando com os investimentos que fez. Ela virou vendedora de créditos de carbono, uma espécie de moeda verde concedida a empresas que trabalham de forma ecologicamente correta para ser negociada no mercado internacional. Tudo que nós investimos, houve um retorno somente com as vendas de crédito de carbono. Não estamos contabilizando o que economizou na produção. Estou falando que o que investimos, houve o retorno. Que mexer com o meio ambiente hoje, trabalhar de um jeito correto é bom negócio também. Ser ecológico dá dinheiro.